você não tá tão bem na sua vida, com a sua saúde, as coisas não estão legais para você, será que você deve atender? E se você atender, será que o cliente pode ficar pior depois de uma sessão porque você não está se sentindo bem? O que fazer nesses casos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E claro, eu vou te dar algumas percepções baseado na minha experiência, no que eu já vi outros terapeutas passarem também. E a gente vai discutir algo aqui que talvez algumas pessoas vão concordar, outras pessoas nem tanto. Mas sinceramente, eu não tô aqui para ninguém concordar comigo. Eu tô aqui para passar a minha mensagem e para você refletir sobre algumas questões que a gente pode pensar quando a gente está vivendo algo assim. Já deixa eu te avisar ou te lembrar que a partir dos próximos dias, no dia 19, né, Douglas? A gente começa a Semana Terapeuta 10K. Nessa semana, eu vou te ensinar o caminho, o método que muitos terapeutas utilizam, top terapeutas, e eu mesmo utilizei para ser uma terapeuta de 10 mil por mês. Então, se liga aí, anota na sua agenda, acompanha aqui no canal, ou se você estiver no Instagram, acompanha lá no YouTube, que a partir do dia 19 de abril começa a Semana Terapeuta 10K. Combinado? Bora lá então. Olha só, primeira coisa que a gente precisa perceber, até esses dias uma pessoa me perguntou no Instagram, Kátia, o que você acha de uma terapeuta que tá tendo crises de ansiedade? E aí ela jogou essa pergunta pra mim, né? Olha, o que eu penso, tá? Antes de mais nada, terapeuta é um ser humano. Terapeuta é uma pessoa. Terapeuta tem família. Terapeuta tem suas questões para resolver. Tem crença limitante também. Tem desafios na vida, no seu dia a dia, nas coisas que ele faz a todo momento. Então, em primeiro lugar, a gente precisa perceber que não é porque você é terapeuta que você tem que se tornar um ser inabalável, que você nunca mais vai ter estresse ou que você nunca mais vai se sentir ansioso, preocupado. Enfim, gente, nós somos pessoas que estamos aqui no nosso processo de evolução e sempre, quanto mais a gente quer algo na vida, mais desafios, ou melhor, outros desafios vão surgindo, porque às vezes as pessoas pensam assim: a minha vida se resolve se eu tiver mais dinheiro. Aí a pessoa conquista a prosperidade financeira, quando a prosperidade vem, ela começa a enfrentar outros desafios, por causa de outras coisas que ela começa a almejar, porque dinheiro não é mais o desejo dela, não é mais o objetivo dela, ela começa a ter outros objetivos. Talvez abrir uma empresa, talvez ter um sócio, talvez, sei lá, mudar de emprego, mudar de profissão, empreender em outras coisas que ele não tinha feito até então, né, que ela não tinha feito até então. Enfim, a gente, conforme vai evoluindo, não é que a gente aumenta os desafios, porque senão a gente começa a criar uma crença limitante sobre isso aqui, né? Aí todo mundo vai pensar, Eu não posso evoluir mais, porque senão eu vou aumentar meus desafios. não, os desafios se tornam outros. A gente sempre vai viver a vida pautado em desejo e problema, desejo e problema. Eu desejo algo, eu alcanço e eu começo a ter novos problemas. Não é que é mais, são novos. Eu vi no mundo do empreendedorismo, por exemplo, quando eu era uma terapeuta de consultório, atendia as pessoas, era autônoma, eu tinha certos desafios. Eu tinha apenas uma funcionária, que era uma secretária, eu tinha um espaço holístico, eu estava começando, eu tinha alguns desafios que eram ter mais clientes, estratégias para divulgar meu trabalho. Eu tinha esse mundo para viver e eu tinha essa realidade para desenvolver. Então, essas eram as minhas principais metas. Eu queria ser uma terapeuta de 10 mil por mês já naquela época, eu queria ter agenda lotada, eu queria ter pessoas fazendo os meus treinamentos presenciais que eu dava naquela época. Ou seja, essas eram as minhas preocupações naquele momento. Eu tinha esse desejo e eu tinha alguns problemas com relação a isso para resolver. Por exemplo, eu tinha que resolver o medo de me expor, né? Eu tinha que saber que eu tinha que organizar melhor o meu tempo para ter tempo para atender. Enfim, eu tinha algumas questões para resolver para chegar nos meus objetivos, certo? Quando eu comecei a aumentar a minha clientela, o meu espaço começou a ganhar corpo, eu comecei a ter outros terapeutas atendendo no meu espaço, eu comecei a criar uma empresa, não era mais um espaço para mim, era uma empresa, era um negócio onde mais terapeutas também estavam trabalhando ali. Aí as preocupações mudaram, porque eu não estava mais preocupada somente em gerir o meu trabalho, e sim a empresa. Então eu tinha que ajudar na agenda dos outros terapeutas, eu tinha que criar eventos para que outros terapeutas pudessem divulgar os trabalhos deles também. Enfim, eram outras preocupações. O que eu quero dizer com esse exemplo é que quando a gente está passando por situações em que a gente não está muito bem, eu não sei se você deve parar de atender, a não ser que seja uma situação de saúde muito grave, muito difícil, você não tem condições de se locomover, de sair, você realmente não tem como atender as pessoas. Aí é bom dar um tempo sim, tá? Mas às vezes, quando você tá tendo, sei lá, uma crise de alguma coisa na sua vida que não tá tão bem, eu não sei se o ideal é parar, porque no processo de ajudar o outro, eu estou me ajudando também. Eu lembro em muitos momentos em que eu tava passando
passando por dificuldades financeiras e que eu ajudava pessoas que chegavam exatamente com os mesmos problemas que eu. E no processo de ajudar o outro, eu enxergava a minha situação no outro e o que o outro estava vivendo me ajudava. É lógico que eu não quero que você seja displicente e se você tá muito mal, você tem que, como eu vou dizer, você tem que se doar a ponto de morrer atendendo e ajudando as pessoas. Não é isso que eu tô dizendo. Mas às vezes são situações que você consegue controlar, que você consegue ir trabalhando para se ajudar e em contrapartida você vai também ajudando as pessoas, porque o ajudar as pessoas te impulsiona a se ajudar. Muitas vezes eu passei por momentos em que eu precisava resolver uma questão na minha vida, eu não tava muito bem, era aquela semana assim que eu podia desmarcar todos os meus atendimentos, e aí eu me trabalhava, eu meditava, eu me aplicava reiki, eu usava as minhas próprias técnicas para me ajudar, aquelas que eu trabalhava no consultório, fazia um chazinho fitoenergético, montava um tratamento para mim, respirava fundo e atendia igualmente, eu não desmarcava nada, porque aquela semana, gente, com aquelas pessoas eu me renovava. Ver algumas questões da minha... Nossa, cheguei a me arrepiar toda aqui. Ver algumas questões da minha vida refletidas na vida do outro e eu ajudando aquela pessoa a resolver os problemas da vida dela, fazia com que eu encontrasse respostas pra mim e assim eu conseguia ajudar a pessoa também. Então era uma troca, entendeu? Onde eu e a outra pessoa saíamos ganhando sempre. Então nem sempre você deve parar a sua vida porque alguma coisa não tá tão legal, tá? Avalia com carinho isso, é lógico que cada um de nós tem as nossas limitações. Eu sou uma pessoa que eu não me deixo levar tão fácil, né? Olha, a coisa pra me derrubar, ela tem que ser forte. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita energia, de muita disposição pra fazer as coisas nesse sentido, né? Pra algumas coisas eu sou um pouco mais indisposta, pra outras mais, mas quando se trata de trabalho, gente, eu sou incansável, eu sou meio louca, assim. Eu não sou muito exemplo não, tá? No sentido de trabalhar. Eu sou meio workaholic, sim, já diminui muito meu ritmo, já fui muito mais maluca nesse sentido. Gosto muito do meu trabalho, então é uma coisa assim que às vezes eu nem sinto. Quando eu vejo, eu tô tão cansada que eu tenho que parar mesmo. Daí eu dou um dia de descanso pra mim, eu tiro um dia pra mim, né? Eu até tava ouvindo esses dias uma entrevista sobre alguns conceitos do judaísmo, achei muito interessante mesmo, assim, alguns estudos que já foram feitos nessa área, e eles têm isso, né, essa coisa de ter um dia de descanso, algumas religiões têm isso, né, e não é falar da religião em si, é falar de alguns princípios, de alguns valores, né, que são importantes na nossa vida. Hoje eu valorizo muito, pelo menos ter um dia de descanso pra mim, ou tirar um momento na semana pra mim, todos os dias, né, se eu sei que aquela semana vai ser uma semana intensa, eu não vou nem ter final de semana, então eu me comprometo em tirar 1 hora por dia pra mim, pelo menos, tá? Se eu sei que aquela semana vai ser uma semana mais tranquila, aí eu me programo para tirar um dia para mim. Então eu vou tentando negociar, mas uma coisa não abre mais mão, de ter um momento para mim ao longo da semana ou no dia mesmo, tá? Porque a gente precisa, até pra mente desopilar, pra gente não entrar em conflitos tão grandes com a gente mesmo, pra gente conseguir pensar, deixar o nosso poder criativo agir quando for necessário, a mente precisa parar, a gente precisa descansar, fazer algo que nos ajude a ter um momento de lazer, parar tudo, ressignificar, repensar algumas coisas. A minha opinião sobre isso é, você tem que entender as suas limitações, você tem que entender se você realmente está disponível para fazer o que precisa ser feito ou se realmente você está com alguma situação na sua vida em que você precisa dar uma parada. Mas cuidado com essa parada, ela tem que ser rápida, você tem que se reerguer rápido e você tem que resolver o que for preciso rápido, tá? Porque nessa de a gente ficar esperando, ficar pensando, ficar nessa de não sei, faço, não faço, você acaba esperando tempo demais e aí você deixa o tempo passar e você vai acabar se culpando por isso, vai se sentir mal por isso também, tá? E o fato de você não estar bem, ajudar as pessoas e acabar fazendo a troca que eu comentei antes, não faz com que o seu cliente fique pior, tá, gente? O cliente piorar na terapia tem muitos outros fatores que a gente tem que falar num outro vídeo, tá? Mas a primeira coisa que pode indicar que parece que o terapeuta não tá tão bem é talvez o comprometimento dele. Então a gente tem que ver se ele realmente tá comprometido, se ele tá fazendo a parte dele, tá? Tem que observar também se a pessoa não tá passando por um processo de purificação muito intenso, de limpeza. Tem que avaliar se essa piora é identificada pelo cliente ou pelo terapeuta, porque às vezes aconteceu comigo de o cliente chegar pra mim e dizer assim: ai, minha vida virou do avesso, não sei o que eu faço, vim aqui na terapia, parece que tudo tá pior. Aí eu dava um passo pra trás com a pessoa, me colocava no meu lugar de terapeuta e dizia pra ele assim: vamos avaliar como é que você chegou aqui e vamos avaliar os movimentos que você fez?
fez. E aí, quando a gente começava a pautar todo o trabalho que estava sendo feito dentro do consultório, a pessoa tinha um estalo, ela dizia, caramba, não tá pior, muito pelo contrário. O que tá acontecendo é o que eu já devia ter feito há muito tempo. O que eu tô passando eu já devia ter resolvido há muito tempo. Então, fique atento a isso, porque essa piora do cliente normalmente não tem a ver com o terapeuta. Eu não vou dizer que não tenha terapeutas que talvez não façam um trabalho tão bom assim, né? Não vou dizer isso. Mas, em geral, os nossos alunos, as pessoas que a gente tem mais contato, elas são profissionais, são pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Então, normalmente, a questão não tem a ver com o terapeuta, tem a ver com o cliente. É isso que eu quero dizer, né? Não joga essa responsabilidade pra cima de você, de que, é você que tem que resolver a vida do seu cliente. Não, o cliente tem que fazer a parte dele, tem que se comprometer. E é interessante de vez em quando o terapeuta conversar com o cliente para mostrar para ele os movimentos que esse cliente já fez. Porque às vezes a pessoa não para pensar que o que ela julga que não tá bom é o que já devia ter sido feito há muito tempo e agora ela tá tendo coragem de fazer. Então é um motivo para você, inclusive, mostrar pra pessoa, cara, olha só o que você tá fazendo da sua vida agora. Parece que é pior, mas você tá vendo que esses movimentos tinham que acontecer, essas situações tinham que se resolver e você teve a coragem de fazer isso agora. E a gente fez isso juntos e eu te ajudei. Então entenda que esse momento é um momento de bênção, não é um momento de catástrofe, não é um momento de caos. E é no caos que a gente encontra as melhores e as maiores formas de resolver as coisas, né? Então, mostre pra ele de forma positiva que esse caos interno, que essas dificuldades que ele tá vivendo, nada mais são do que algo que ele tem que fazer. E que você tá ali pra ajudar ele a ter força pra enfrentar esse momento. Leve essa proposta para a vida do seu cliente, né? Faça ele entender que o processo é dele e que isso não tem a ver com você. A responsabilidade não é sua. A sua responsabilidade, o seu compromisso com o cliente ali é ajudar ele a perceber esses processos todos, ter o entendimento, né? Buscar esse entendimento maior do que tá acontecendo para que ele encontre as melhores respostas e as melhores soluções para a vida dele. Tá certo, meus amores? Então, lembrando que no dia 19 a gente começa a Semana Terapeuta 10K e eu espero encontrar você junto com a gente nessa semana incrível, onde eu vou mostrar o caminho para você ser um terapeuta de 10 mil por mês. Um beijo e eu espero você no próximo vídeo e na Semana Terapeuta 10K.